Bem, o assunto dessa aula é sistema genital feminino. O sistema genital feminino ele vai consistir de um par de ovários, um par de tubas uterinas, o útero, a vagina, o vestíbulo da vagina e a vulva. Os dois ovários são as gônadas femininas que produzem células germinativas e os hormônios femininos. Eles se localizam dentro da cavidade abdominal e logo em seguida nós podemos ver dois tubos pequenos aqui, que são as tubas uterinas, também localizadas dentro da cavidade abdominal, que terminam a se unir a essa estrutura que parece uma letra Y, que é o útero. O útero, anatomicamente, ele vai ser dividido em dois cornos uterinos, no corpo e no colo, ou cérvix, que se abre nesse canal, que é o órgão copulatório da fêmea, que é a vagina, e essa vagina se abre no vestíbulo, que é o compartimento onde a vagina se abre, e também do término do sistema urinário, através da uretra. E a abertura externa, que fica aqui localizada após o arco esquiático aqui da fêmea, essa é a vulva, que é a genitália externa da fêmea. Nessa figura aqui ao lado, isso aqui foi uma vista dorsal do sistema reprodutor feminino, com o osso do quadril aí, e nessa vista aqui, um corte mediano, a gente consegue observar essas mesmas estruturas em detalhe, aqui na égua. Esse aqui é o ovário, essa estrutura aqui, que começa larga e depois segue como esse tubo tortuoso, isso é a tuba uterina. Aqui está o útero. Aqui a vagina. Até aqui. E vejam que aqui, onde a vagina termina e também termina o sistema urinário através da uretra, os dois vão se abrir num compartimento comum aqui, que é o vestíbulo da vagina. E a abertura externa aqui, que é visível externamente, é o que nós chamamos de vulva. Esses são os componentes, então, do sistema genital feminino. Vamos começar a falar agora, então, do ovário. Nas fêmeas dos mamíferos domésticos, o ovário ele pode ter um formato ovoide, esférico ou até reniforme. Essa figura aqui foi retirada do livro do Níquel, mostrando o ovário da cadela numa vista lateral e numa vista medial. O ovário da cadela ele é de contorno ovoide. Ele vai apresentar para descrição, como em todos os mamíferos domésticos, uma extremidade tubária ou cranial, uma extremidade uterina ou caudal, uma borda livre, uma borda mesovárica, uma face lateral e uma face medial. Reparem que na borda mesovárica, que é essa borda aqui de cima, existe uma prega de peritônio que vai prender, que vai ligar o ovário ao teto da cavidade abdominal. Essa prega é chamada de mesovário. Ela faz parte, na realidade, de uma prega maior que suspende todo o aparelho reprodutor feminino dentro da cavidade abdominal. Nessa figura mesmo aqui, que nós vimos anteriormente, nós podemos ver aqui essa prega de peritônio, pegando aqui desde o ovário, útero, ligando tudo isso ao teto da cavidade abdominal. Essa prega, como um todo, é chamada de ligamento largo, ou ligamento largo do útero. Mas a parte do ligamento largo que se prende aqui ao ovário, nós vamos chamar de mesovário. Assim como a parte que fosse prender a tuba uterina, nós vamos chamar de ligamento mesosalpinge. E a parte que se prender ao útero, nós vamos chamar de mesométrio. Bem, então, essa borda aqui de cima do ovário é justamente chamada de borda mesovária devido à presença dessa membrana aí, que é um dos ligamentos do ovário, que é o mesovário. A extremidade
uterina ou caudal é a extremidade através da qual o ovário vai se ligar, através de um ligamento próprio do ovário, à extremidade dessa estrutura aqui, que é o corno uterino. E reparem também que na cadela, na extremidade cranial ou tubária, existe um ligamento aqui, que é ligamento chamado de ligamento suspensor. Esse ligamento suspensor do ovário ele só vai estar presente nos carnívoros, tanto na gata quanto na cadela. Na face medial, nós podemos observar a abertura de uma bolsa que envolve o ovário, que é a bolsa ovariana. Nós vamos comentar daqui a pouco, numa outra figura. Aqui nessas duas figuras, nós podemos ver na cadela e na gata o aparelho reprodutor feminino delas, mostrando aqui o ovário e o ligamento suspensor do ovário. Esse ligamento suspensor do ovário ele vai ligar o ovário à região da última costela. Além disso, nós podemos ver aqui o útero, com os cornos uterinos, um corno, o outro corno, que se unem nessa região aqui que é o corpo. E depois o corpo se continua no colo uterino e esse se abre na vagina. Nessa figura retirada do Koenig, é interessante porque ela mostra a estrutura interna do ovário, mostrando que os vasos e nervos que chegam pelo mesovário, que é justamente essa prega aqui, então a gente consegue ver aqui nervo, artéria, veia, vaso linfático, tudo chegando aqui no ovário e se distribuindo aqui a partir do centro do ovário. Essa região aqui do centro do ovário, onde tem tecido conjuntivo e essas estruturas, é o que nós chamamos de medula. Na parte mais externa do ovário, onde estão as células germinativas, que são os ovócitos, que vão ser eliminados aí pelo ovário, para depois ser fecundado, essa região é o que nós chamamos de córtex do ovário. Isso é o que ocorre na maioria das fêmeas dos mamíferos domésticos, mas nessa figura aqui de baixo, que é o que acontece na égua, é um pouquinho diferente. A gente vê que os vasos e nervos que chegam aqui pelo mesovário, eles se distribuem na parte mais externa, ou seja, no córtex, né, do ovário, ficando na parte central, na medula, as células germinativas. Por isso que o ovário da égua ele vai ter um formato diferente, um formato que lembra um rim, daí a gente diz que ele tem esse formato, que ele é riniforme, e vai apresentar essa depressão aqui, que é o que nós chamamos de fossa ovariana, ou fossa de ovulação, por onde os ovócitos vão poder sair quando maduros. Né? Nas outras fêmeas de mamíferos domésticos, os ovócitos eles podem sair por qualquer ponto na superfície do ovário. Já na égua isso não é possível devido a essa distribuição aqui do tecido conjuntivo de sustentação e os vasos que se distribuem aqui na periferia, no córtex. Né? Só havendo essa região aqui no córtex onde é possível a liberação das células germinativas. Elas não conseguem ultrapassar essa barreira aqui. Nessa figura retirada do Koenig, nós podemos ver uma tuba uterina isolada, onde essa parte inicial dilatada, semelhante a um funil, né, essa é a parte da tuba uterina que nós chamamos de infundíbulo. Tá? Depois dela segue-se uma parte tubular, mais larga, que é o que nós chamamos de ampola da tuba uterina. E depois a tuba vai se estreitando no final, nessa região que nós chamamos de istmo. Então, anatomicamente, a tuba uterina ela pode ser dividida em infundíbulo, ampola e istmo. Essa parte inicial, que é o infundíbulo, que é uma parte em forma de funil, é justamente a parte que vai captar os óvulos eliminados pelo ovário. Essa abertura aqui, no infundíbulo, é justamente a abertura da tuba uterina, que nós chamamos de hoste abdominal da tuba uterina. Né? Na outra extremidade, onde a tuba uterina se junta aqui com o corno uterino, isso aqui é o início do corno uterino, no final aqui a tuba uterina se abre aqui, né, numa abertura que nós chamamos de ósteo abdominal, ósteo uterino da tuba uterina. Né? Então aqui está o ósteo abdominal da tuba uterina e aqui o ósteo uterino da tuba uterina.
É justamente nessa porção mais larga, tubular, inicial, na ampola, que é onde ocorre a fecundação, né? Repara nessa figura também que tem uma membrana aqui, ó, envolvendo a tuba uterina. Essa membrana é o que nós chamamos de mesosalpinge, que é o ligamento, então, que faz parte daquele ligamento largo que nós mencionamos, né, e que se prende aí à tuba uterina. Nessa figura aqui, esquemática, retirada do Koenig, nós podemos ver, né, a tuba uterina de uma égua, e a gente observa aqui que na região do infundíbulo a borda é toda irregular. Essas irregularidades, né, na borda do infundíbulo, que nós chamamos de fímbrias da tuba uterina. Em seguida aqui, a tuba uterina começa a ficar tubular. Essa porção inicial, como nós já falamos, é a ampola, tá? E depois, no final, a tuba uterina vem se estreitando numa região que a gente chama de istmo. E esse istmo se abre no corno uterino, isso aqui é o corno uterino, né, na extremidade cranial do corno uterino, no ósteo, aqui, né, no ósteo uterino da tuba uterina. A abertura que se encontra aqui, que dá para a cavidade abdominal próximo ao ovário, que vai captar os óvulos eliminados pelo ovário, é o ósteo abdominal da tuba uterina. Reparem aqui que nessa figura também, ó, ele mostra a entrada aqui dessa seta, né, para uma bolsa onde o ovário fica escondido aqui, né, que é a bolsa ovariana. Essa bolsa ovariana, ela pode ser melhor vista nessa visão esquemática aqui, onde nós temos aqui, ó, o ligamento largo vindo aqui, e ó, uma parte dele vindo para o ovário, que é essa estrutura de número 5, então isso aqui é o mesovário, e uma parte vindo aqui, ó, para a tuba uterina, para a porção inicial aqui, que é o infundíbulo. Então isso aqui é o ligamento mesosalpinge. Reparem que o mesosalpinge junto com o mesovário é que vão formar uma bolsa, ó, que vai envolver aqui o ovário, né, e escondendo ele então dentro dessa bolsa. Isso aqui que é aquela abertura da bolsa ovariana, numa vista medial, que nós mencionamos anteriormente, naquela figura do ovário da cadela, numa vista medial. Nessa figura aqui, do Koenig também a gente vê, numa visão esquemática, isso aqui, ó, que é são as fímbrias da tuba uterina no infundíbulo. A gente vê a parte inicial tubular grossa aqui, da tuba uterina, que é a ampola, e depois, ó, ela vai se estreitando até se juntar com o corno uterino. Essa porção final já aqui estreita é justamente o istmo. Isso aqui à vista de uma peça fresca do ovário de uma cadela, mostrando, ó, as irregularidades que surgem na superfície do ovário, né, conforme as células germinativas vão se desenvolvendo. Então a superfície do ovário ela pode estar lisa ou pode estar assim irregular, dependendo em que estágio do ciclo reprodutivo se encontra a fêmea. E isso aqui, né, foi recortado aqui a bolsa ovariana, justamente para a gente poder ver o ovário lá dentro. Nós vamos utilizar essas figuras agora para falar sobre o útero, que é o próximo segmento. Nós já falamos do ovário, da tuba uterina, agora vamos falar do útero. O útero na fêmea dos mamíferos domésticos ele é chamado de útero bicorno, né, porque ele tem essa forma aqui, ó, parecendo uma letra Y, onde as partes divergentes aqui do Y, tá, é o que nós chamamos de corno uterino. Então são dois cornos uterinos, tá? Daí esse nome de útero bicorno. A parte onde os dois cornos confluem aqui no centro, que é essa parte aqui do Y, aqui se encontra o corpo, e essa parte mais escura aqui, o colo uterino, que é também conhecido como cérvix. Na égua, esse corno uterino ele é ligeiramente arqueado, né, com a concavidade aqui dorsal e uma convexidade ventral. Na vaca, os dois cornos uterinos eles são meio que espiralizados, se encontram meio numa espiral, como se fossem chifres de carneiro. E depois eles se encontram aqui no corpo, né, e esse corpo termina na cérvix. Reparem que na cérvix, ou no colo uterino, existe uma passagem estreita aqui, que é o canal da cérvix. Aqui na vaca, então, a gente consegue perceber, ó, essa espiral que forma aqui o corno uterino.
Estruturalmente, o útero ele vai apresentar uma camada interna, que é o que nós chamamos de endométrio. Seguido do endométrio, vem uma camada muscular, que é o miométrio. E o conjuntivo que reveste externamente o útero, que nós chamamos de perimétrio. Reparem que a partir do perimétrio parte uma prega aqui de cada lado, que são aqueles ligamentos largos, né? Essa parte do ligamento largo, que se prende ao útero, nós chamamos de mesométrio. Essa figura é interessante também porque esse corte foi feito no nível onde vão começar os dois cornos uterinos, um está aqui e o outro aqui, e unindo os dois, você tem os ligamentos intercornuais, um dorsal e um ventral. Mas a presença de um ligamento intercornual dorsal e ventral, isso só acontece na vaca. Tá? Então, na vaca, esse ligamento é duplo. Nas outras fêmeas dos mamíferos domésticos, existe esse ligamento intercornual, só que é um ligamento só, um ligamento único. Nós já falamos do formato do corno uterino na égua, que ele é ligeiramente arqueado. Na vaca, como a gente vê nessa figura aqui, que ele é ligeiramente espiralado. Tá? Na porca, ele vai ser o corno uterino bastante flexuoso. Né? Quando a gente olha uma peça, parece até alça intestinal suspensa pelo mesentério. Tem um aspecto muito semelhante. E na fêmea dos carnívoros, né, os cornos uterinos são retilíneos, né? Bem, outra coisa que a gente pode ver nessa figura é que no endométrio da fêmea dos ruminantes existem pequenas protuberâncias espalhadas pelo endométrio que são chamadas de carúnculas uterinas. E isso só aparece no útero da fêmea dos ruminantes. Nessas figuras aqui a gente também pode observar aqui a cérvix, ou o colo uterino da vaca, e aqui o da porca. No colo uterino da porca existe uma série de protuberâncias no interior dele que são chamadas de pulvinos cervicais. E no canal cervical da vaca existe uma série de anéis musculares e fibrosos que são os anéis da cérvix. Né? Ou seja, vai dar, quando a gente corta aqui e abre, vai dar o aspecto, né, de uma série de linhas transversais formando esses anéis aí. Outra coisa que nós temos que destacar sobre o útero é a presença de um ligamento que sai da extremidade rostral aqui do corno uterino e vem percorrendo aqui por dentro do ligamento largo e vem se inserir aqui no ânulo inguinal profundo, ou seja, na entrada do canal inguinal. Só na cadela que esse ligamento ele vai atravessar todo o canal inguinal e se projetar aqui por fora dos músculos abdominais como um processo vaginal. Isso a gente pode observar nessa figura aqui, né, nesse esquema que eu já falei quando mostrei o ovário, né, da cadela. O ovário está aqui, o ligamento suspensor do ovário. A gente falou que isso aqui é a extremidade cranial do corno uterino. Tudo isso aqui é o ligamento largo. Né? Então a parte do ligamento largo que está se prendendo aqui ao útero é o mesométrio. E repare que dentro do mesométrio tem esse cordão que sai aqui da extremidade cranial do corno uterino e corre dentro desse ligamento para ir em direção ao ânulo inguinal profundo, que está representado aqui pela letra F. Esse que é o ligamento redondo do útero. Nessa série de figuras aqui, retirado do corno, a gente pode ver que a transição do útero para vagina é feita pelo colo uterino. Tá? O colo uterino, na maioria da fêmea dos mamíferos domésticos, apresenta uma série de pregas longitudinais. Tá? Como a gente pode ver aqui na égua, na cadela também vai ser assim, na gata também. Só que na vaca e na porca, a gente mencionou, né, que na vaca existe uma série de pregas circulares de sentido transversal formando os anéis da cérvix. E na porca existe uma série de protuberâncias arredondadas que se interdigitam como se fossem engrenagens né, se interdigitando, que são essas elevações são chamadas de pulvinos cervicais. Aqui nessa figura a gente consegue perceber também as carúnculas uterinas presentes só no útero da fêmea dos ruminantes. Né? Aqui um corno uterino, aqui o outro. Né? Aqui na cadela também a gente consegue ver um corno uterino e o outro. Na gata também um corno uterino e o outro. Só
aqui na porca e na égua é que não atingiu o nível aí onde se origina o corno uterino. Outra coisa que a gente pode ver nessa figura, e que é interessante, é que em algumas espécies o colo uterino ele se projeta para dentro da vagina, de maneira que fica um recesso no entorno dele aqui, né? Esse recesso é chamado de fórnix, e a gente consegue perceber que esse fórnix, ele aparece na égua, como eu acabei de mostrar aqui, aparece na vaca, né? E aparece na gata. Na porca e na cadela não há presença de fórnix, né? Ou seja, esse recesso aí contornando o colo uterino, quando ele se projeta para dentro da vagina. Essa figura retirada do DICE ela é interessante porque mostra a posição original do corno uterino na fêmea não grávida, né? Aqui é a posição do ovário. Depois que a gestação começa a se desenvolver no corno uterino, que é justamente onde é implantado o embrião, ele assume esse formato aqui, essa posição, né? Ou seja, com o peso do embrião ele começa a descer, vai se apoiando aqui no assoalho da cavidade abdominal e dilata bastante, tá? E tudo isso fica suspenso aqui pelo ligamento largo, né? Ou seja, esse ligamento largo ele tem que ser bastante elástico para permitir, né, essa mobilidade e essa mudança de posição do corno uterino. Aqui já numa vaca, mostrando inclusive, né, dentro do corno uterino, um feto aqui se desenvolvendo. E reparem que o corno uterino ele fica bem apoiado no assoalho da cavidade abdominal, né, devido ao peso do feto que vai se desenvolvendo aí. Aqui a gente consegue ver o canal da cérvix, né, e aqui já a vagina. Nessa figura, então, nós vamos utilizar para falar do próximo segmento, que é a vagina. A vagina é esse canal músculo membranoso que se segue ao útero e corresponde ao órgão copulatório da fêmea dos mamíferos domésticos. A gente vê aqui, ó, o final do útero, que é o colo uterino se projetando para dentro da vagina, né? Essas reentrâncias aqui, ó, acima e abaixo, que são o fórnix, tá? Então a vagina é esse canal músculo membranoso, tá? Que vai apresentar uma mucosa pregueada com pregas longitudinais e que vai terminar aqui numa abertura que é o que nós chamamos de ósteo vaginal, né? E logo abaixo do ósteo vaginal existe um outro ósteo, que é o ósteo uretral externo. Esses dois ósteos se abrem nesse compartimento aqui, ó, comum, que é o que nós denominamos de vestíbulo da vagina. Reparem que a vagina ela fica no interior da cavidade pélvica, né? Porque isso aqui, ó, é o púbis, isso aqui é o isquio, tá? O ilho está aqui acima. Então, essa região aqui, isso aqui é o interior da pelve. Então, a vagina fica localizada no interior da pelve. E reparem que dorsalmente a ela, a gente encontra aqui o reto, e ventralmente a ela, esse tubo aqui, que é a uretra, e o início e o finalzinho aqui, né? Ou seja, o colo da bexiga, tá? O vestíbulo da vagina, então, é esse compartimento aqui, final, onde se abrem, como eu disse, a uretra e a vagina. Nas paredes desse compartimento existem diversas glândulas, né, as glândulas vestibulares, que se abrem aqui, despejando sua secreção para lubrificar essa entrada aqui, para na hora do coito essa lubrificação ser levada para o interior da vagina e facilitar, então, o coito. Esse vestíbulo vai se abrir numa fenda externamente que é chamada de fenda da vulva, ou a rima do pudenda. Nessas figuras retiradas do DICE, elas são interessantes porque mostram aqui na vaca, na égua e na cadela, né, a vagina e o vestíbulo, né? A gente percebe aqui que a vagina e o vestíbulo da vaca eles são alinhados, né? Então, quando você vai introduzir qualquer aparelho aqui para um exame, como um espéculo, você introduz ele de maneira reta. Já se você for observar aqui na égua e na cadela, a vagina e o vestíbulo formam um certo ângulo.
tá? E esse ângulo se forma justamente na altura, ó, do arco esquiático, que é essa borda caudal aqui do isco, tá? Então, quando se introduz espéculo na fêmea desses mamíferos domésticos, você tem que introduzir ele de baixo para cima, né? E quando chega aqui nessa junção, aí você sim levanta ele para continuar com ele para frente, tá? Isso tem que ser feito nessas fêmeas. Então, a gente tem que lembrar de, quando for introduzir qualquer material para exame, introduzir de baixo para cima, e quando chega nesse ponto aqui, aí você levanta tudo isso e continua com o espéculo para vir aqui para frente e chegar à junção da vagina com o útero, para exame de colo uterino. Essa figura também é interessante porque mostra aqui o número 4, esse pequeno divertículo, que é o divertículo suburetral, presente na vaca e na porca. Aqui nós podemos observar então na cadela, na porca, na vaca e na égua, a genitália externa, a parte externa do aparelho genital feminino, né? Que vai consistir de 2 lábios, né? E entre esses 2 lábios, essa fenda aqui, que é a rima do pudendo, ou fenda da vulva, ou rima da vulva. Essa rima do pudendo, ela é formada pelo encontro dos lábios vulvares, que se encontram dorsalmente, na comissura dorsal, e ventralmente, na comissura ventral. Onde os lábios se juntam ventralmente, na maioria das fêmeas dos mamíferos domésticos, a junção forma essa estrutura, forma esse ângulo pontiagudo. Já na fêmea dos equinos, né, essa junção é arredondada e não pontiaguda como nas demais fêmeas dos mamíferos domésticos. E a gente percebe que acima dos lábios da vulva se encontra aqui a abertura do ânus, que é o final do trato digestório. Essa região é o que nós chamamos de períneo. Com relação à vascularização do aparelho reprodutor feminino, nós podemos observar aqui essa figura do cônico, mostrando aqui a aorta abdominal, numa égua, e surgindo da aorta abdominal uma artéria aqui que é a artéria ovariana. E essa artéria ovariana, ela vem vascularizar o ovário, a tuba uterina e as porções craniais aqui do corno uterino. Depois, se a gente seguir a aorta abdominal, a gente vê um próximo ramo aqui, que é a ilíaca externa, e dessa ilíaca externa surgindo a artéria uterina. Essa artéria uterina vai vascularizar o corno uterino, o corpo e parte do colo. Depois, seguindo aqui pela aorta, a gente vê um outro ramo, que é a ilíaca externa, a ilíaca interna, e essa ilíaca interna se dividindo aqui na glútea caudal e na artéria pudenda interna. E dessa artéria pudenda interna, a gente pode observar, né, um ramo aqui, que é a artéria vaginal, que vem suprir as porções caudais aqui do útero e as porções craniais da vagina. Essa mesma artéria, que é a pudenda interna, ela segue ainda e vai emitir uma artéria vestibular, que vem pegar aqui porções finais caudais da vagina e o vestíbulo. E por último, esse ramo aqui, que é a artéria labial dorsal. As veias serão satélites a esses vasos. Essa figura retirada do cônico, ela é interessante porque ela resume tudo que nós falamos do aparelho reprodutor feminino na fêmea dos mamíferos domésticos, mostrando aqui os ovários, a tuba uterina, o útero, com os cornos uterinos, um corno aqui, o outro corno aqui, onde os dois se juntam está o corpo, aqui o colo uterino, essa porção aqui que é a vagina, aqui o vestíbulo e essa abertura externa que é a vulva. Isso na cadela, na porca, na vaca e na égua. E nessas figuras são interessantes porque mostram aspectos que são característicos de cada espécie, como por exemplo, né, mostrando que o corno uterino da cadela dos carnívoros, né, ele vai ser retilíneo, na porca ele vai ser bastante flexuoso, na fêmea dos ruminantes ele vai ser espiralado,
e na fêmea dos equinos ligeiramente arqueado. Outra coisa que a gente pode notar nesse desenho ainda é que mostra aqui o canal da cervix na porca, mostrando o que? Os pulvinos cervicais, né, se encaixando uns com os outros como se fosse dentes de uma engrenagem. E além disso, as pregas circulares ou transversais aqui do canal cervical da vaca, né, que formam aqueles anéis da cervix. Além disso, ó, mostram as carúnculas uterinas, que só vão estar presentes no útero da fêmea dos ruminantes, né? E a gente consegue observar também, além disso, a ausência, ó, de fórnix aqui na cadela e na porca, mas a gente tem, ó, essa reentrância aqui do lado do colo uterino, na vagina, que é o fórnix, tanto na vaca quanto na égua, né? Lembrando que isso também pode ocorrer na gata. E por último aqui a gente vê a junção da vagina, né, através do ósseo vaginal com o ósseo uretral externo, nesse compartimento em branco aqui, que é justamente o vestíbulo da vagina. E lembrando que no vestíbulo da vagina, a gente encontra essa projeção aqui que é equivalente ao pênis masculino, que é o clitóris. Nessa figura retirada do Koenig, mostrando peças frescas, a gente consegue ver o corno uterino aqui, ó, de uma vaca, né? Isso aqui é o ligamento largo, aqui o ovário. E nessa peça que está aberta aqui, a gente consegue ver, ó, essas pequenas projeções que são as carúnculas, né, uterinas presentes nesses animais. Tá? E aqui a gente consegue ver o canal da cervix com as pregas, ó, transversais que formam aqueles anéis da cervix. Nessa figura a gente consegue ver o aparelho genital feminino de uma porca, e a gente sabe que é de uma porca por quê? Porque, ó, o corno uterino ele está bastante flexuoso, né? Lembrando até aspecto de alça intestinal. Tá? Aqui o ligamento largo, e isso aqui mostrando o quê? O canal da cervix, né? Onde a gente consegue identificar essas protuberâncias que são o quê? Os pulvinos cervicais. No ponto de junção aqui da vagina com o vestíbulo, tá? Aqui ficaria então o ósseo vaginal, né? Isso aqui é o ósseo uretral externo. Nesse ponto aqui geralmente apresenta essa cicatriz que é o local onde ficaria o ímen, né, da fêmea dos mamíferos domésticos se elas apresentassem um ímen como na fêmea dos primatas. Aqui dentro do vestíbulo então a gente consegue observar aqui a região onde fica o clitóris. Em maior detalhe aqui, a figura que nós vimos anteriormente mostra aqui em maior detalhe aqui a gente vê o vestíbulo em detalhe. Tá? Isso aqui é a abertura da uretra, ou seja, o ósseo uretral externo. Aqui fica o ósseo vaginal, né, sendo que a vagina foi aberta aqui, cortada totalmente, e as paredes rebatidas para um lado e para o outro, por isso que a gente vê essa estrutura aberta, mas isso é uma estrutura tubular. E lembrando que aqui nas paredes laterais do vestíbulo vão se encontrar as glândulas vestibulares. Nessa figura aqui ao lado a gente vê, ó, um lábio da vulva, outro lábio da vulva, eles foram separados, aqui está a comissura dorsal, né, da rima do pudendo, a comissura ventral está aqui, e próximo à comissura ventral a gente vê essa grande estrutura aqui, ó, nessa depressão aqui em torno, tá? Isso aqui é o clitóris, e a depressão no entorno do clitóris é a fossa do clitóris. Aqui os lábios foram afastados justamente para a gente poder visualizar esse amplo espaço aqui, que é o quê? O vestíbulo da vagina. E a gente consegue observar aqui, ó, lá no fundo do vestíbulo da vagina, essa abertura aqui. Isso aqui que é o ósseo vaginal, né? Não mostra, mas se você for procurar, né, numa égua mesmo, animal vivo, você vai encontrar próximo aqui a essa abertura, outra abertura aqui pequenininha, que é o ósseo uretral externo. Então vamos ao Virtual Canine Anatomy.
da Universidade Estadual do Colorado, para a gente dar uma observada aqui em abdômen e pelve. Então vamos pegar a parte onde se fala aqui da secção de fêmea, né? Pegando as vísceras reprodutivas abdominais. Vamos pegar umas figuras de secção mais profunda. Então nessa figura aqui a gente pode ver a artéria ovariana, a veia ovariana, o ligamento largo e as subdivisões dele no mesométrio, que é a parte que se prende ao útero, o mesosalpinge, a parte que se prende à tuba, e o mesovário, a parte que se prende ao ovário. Além disso, nós podemos ver aqui o corpo do útero, os cornos uterinos e os ovários. Aqui nessa figura, nós podemos ver o ligamento largo e a subdivisão em mesométrio, mesosalpinge e mesovário. Além disso, nós podemos ver aqui o corpo do útero, a cérvix e os cornos uterinos. Aqui os ovários. E outra estrutura que dá para ver bem nessa dissecção são os ligamentos redondos do útero. Nessa figura, mostrando em maior detalhe a bolsa ovariana dissecada, aqui nós podemos observar a aorta, a partir da qual vai surgir a artéria ovariana, para vir para o ovário, e saindo daí do ovário a veia ovariana. Além disso, nós podemos observar as fímbrias da tuba, o mesosalpinge, que foi rebatido aí para a gente poder abrir a bolsa ovariana e ver o ovário. Aqui está o ovário e aqui os contornos da abertura da bolsa ovariana. Além disso, nós podemos ver o ligamento próprio do ovário, aqui o ligamento redondo do útero, o ligamento suspensor do ovário, que é característico dos carnívoros, como a gente já bem mencionou, e aqui o corno uterino e a tuba uterina. Nessa dissecção da pelve, numa vista de perfil, aqui nós podemos ver o aparelho genital feminino como um todo. O ovário, a tuba uterina, corno uterino, o corpo do útero, a cérvix e a vagina. E aqui a artéria uterina. Vamos dar uma olhada agora nesse programa que mostra uma visão em 3D esquemática do conteúdo do abdômen de uma fêmea de cão, onde nós temos diversos órgãos aqui, mas nós vamos retirar alguns deles, né, como o intestino, o baço, o estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar,
cólon, ducto biliar, bexiga, adrenal. Vamos deixar só os órgãos do sistema, parte dos órgãos do sistema urinário e do reprodutor feminino. Vamos dar uma olhadinha numa vista ventral. Nessa vista ventral aqui, então, nós podemos observar, em maior detalhe, né, os dois rins, os uretérios, um aqui e outro aqui, e aqui o útero, essa estrutura, aqui um ovário e o outro. Reparem que o ovário do lado direito, ele é ligeiramente mais cranial do que o ovário do lado esquerdo. Assim como os rins também, né? O direito é mais ligeiramente cranial do que o esquerdo. Então, os ovários acompanham essa posição também, essa diferença de posição. E aqui, como a gente consegue ver, o útero é essa estrutura em forma de um Y, né? Onde nós temos um corno uterino aqui, outro aqui, e aqui o corpo, né, uterino com o colo, e aqui já vindo em direção à pelve, a vagina. Aqui numa vista lateral esquerda e aqui numa vista lateral direita.